A massa quebrada é uma base versátil para diversas receitas doces e salgadas. Os ingredientes essenciais incluem farinha de trigo, que fornece a estrutura da massa. A manteiga gelada em cubos é crucial para criar uma textura quebradiça e delicada. Um ovo é adicionado para ligar os ingredientes e enriquecer a massa. Sal realça o sabor. E água gelada, opcional, ajuda a unir a massa sem desenvolver muito glúten. O preparo da massa começa com a combinação de ingredientes secos. Farinha de trigo e sal são misturados em uma tigela. Essa mistura garante a distribuição uniforme do sal na massa. A homogeneização dos ingredientes secos é um passo fundamental. A incorporação de manteiga gelada na farinha é um passo crucial em muitas receitas de panificação. O objetivo é criar uma farofa grossa, onde a manteiga permanece em pequenos pedaços. Utilize a ponta dos dedos para trabalhar a manteiga e a farinha, evitando o calor das mãos. Essa técnica impede que o glúten se desenvolva excessivamente, resultando em uma massa mais macia e folhada. O ovo é adicionado à mistura base para enriquecer a massa. A adição do ovo contribui para a textura e a umidade da massa. É importante garantir que o ovo esteja fresco antes de adicioná-lo. A incorporação do ovo deve ser feita de forma gradual e uniforme. Misture até que o ovo esteja completamente integrado à massa. A massa deve apresentar uma consistência homogênea após a incorporação do ovo. Ajustar a umidade da massa é crucial para obter a consistência desejada. Se a massa estiver muito seca, adicione água gelada gradualmente. A água deve ser adicionada aos poucos para evitar que a massa fique excessivamente úmida. Continue adicionando água e misturando até que a massa atinja uma consistência homogênea. O repouso da massa é uma etapa crucial na preparação de muitos alimentos assados. Envolve envolver a massa em filme plástico para evitar o ressecamento. A massa embalada é então refrigerada por pelo menos 30 minutos. A refrigeração ajuda a relaxar o glúten, facilitando o manuseio da massa. Este processo também melhora a textura e o sabor do produto final. A abertura da massa é uma etapa fundamental na preparação de diversos pratos. Comece preparando uma superfície lisa e limpa. Polvilhe a superfície com farinha para evitar que a massa grude. Utilize um rolo de massa para esticar a massa uniformemente. Aplique pressão suave e constante ao rolar a massa. Gire a massa ocasionalmente para garantir uma espessura uniforme. O processo envolve cobrir o interior de uma forma de tarte ou quiche. Utiliza-se massa previamente aberta para facilitar o processo. A massa é cuidadosamente colocada e ajustada dentro da forma. Este passo é essencial para criar a base da tarte ou quiche. Furar o fundo da massa é uma técnica essencial para garantir um cozimento uniforme. O objetivo principal é prevenir que a massa estufe de forma desigual durante o processo de cozimento. Ao furar a massa, criam-se pequenos orifícios que permitem a liberação do vapor. Essa liberação de vapor impede a formação de bolhas de ar sob a superfície da massa. Utilize um garfo para criar furos uniformemente distribuídos por toda a área da massa. Essa prática resulta em uma base de torta ou quiche mais plana e com textura consistente. Bacon em cubos é um ingrediente-chave para adicionar sabor defumado ao recheio. Ovos grandes são essenciais para ligar os ingredientes e dar estrutura ao recheio. Nata ou creme de leite fresco contribuem para a cremosidade e riqueza do recheio. Leite integral é opcional e pode ser usado para ajustar a consistência do recheio. Queijo ralado, como Gruyère ou Emmental, adiciona sabor e textura ao recheio. Sal, pimenta do reino e noz moscada são usados para temperar e realçar os sabores do recheio. O processo envolve fritar cubos de bacon em uma frigideira.
O objetivo é cozinhar o bacon até que ele atinja uma coloração dourada. A textura ideal é crocante, indicando que a gordura foi adequadamente liberada. O calor deve ser controlado para evitar que o bacon queime. A fritura libera o sabor defumado característico do bacon. O bacon frito pode ser usado em diversas preparações culinárias. Após fritar o bacon, é comum que ele retenha uma quantidade significativa de gordura. Remover o excesso de gordura é um passo importante para uma alimentação mais saudável. A gordura pode ser removida utilizando papel toalha para absorver o excesso. Este processo ajuda a reduzir a quantidade de gordura saturada consumida. O primeiro passo é reunir os ovos frescos e uma tigela de tamanho adequado. Quebre os ovos cuidadosamente na tigela, evitando que pedaços de casca caiam dentro. Usando um garfo ou batedor de arame, bata os ovos levemente. Continue batendo até que as gemas e as claras estejam completamente misturadas. A mistura deve ter uma cor uniforme e uma textura levemente espumosa. Este passo envolve a incorporação de natas ou creme de leite aos ovos batidos. O leite pode ser adicionado em conjunto com as natas, dependendo da receita. A adição de natas e leite influencia a textura final da preparação. As natas contribuem para uma consistência mais rica e cremosa. O leite ajuda a diluir a mistura, tornando-a mais leve. A proporção de natas e leite pode ser ajustada para obter a textura desejada. O tempero é crucial para realçar o sabor do recheio. Adicione sal para equilibrar os sabores e realçar os ingredientes. A pimenta do reino contribui com um toque picante e aromático. Use noz moscada para adicionar um sabor sutilmente quente e complexo. A quantidade de cada tempero deve ser ajustada ao seu gosto pessoal. Prove e ajuste os temperos até atingir o sabor desejado para o recheio. O processo envolve a distribuição uniforme de queijo ralado sobre a massa. O queijo ralado é espalhado diretamente sobre o fundo da massa. Este passo é realizado dentro de uma forma. A cobertura uniforme garante que cada porção tenha uma quantidade adequada de queijo. Este processo prepara a base para os ingredientes subsequentes. O bacon frito deve ser distribuído uniformemente. Certifique-se de que cada pedaço de bacon esteja crocante. Espalhe o bacon sobre a camada de queijo. A distribuição uniforme garante um sabor equilibrado. Evite aglomerar o bacon em um único ponto. O bacon adiciona um sabor defumado e salgado ao queijo. A mistura de ovos e natas dividido por leite é preparada separadamente. Bacon e queijo são dispostos como base para o recheio. A mistura líquida é vertida cuidadosamente sobre o bacon e o queijo. Este processo garante uma distribuição uniforme dos ingredientes. Verificar se a quiche está devidamente montada e preparada. Assegurar que o recheio está distribuído uniformemente na base. Conferir se a massa está bem selada nas bordas para evitar vazamentos. Verificar se a temperatura do forno está pré-aquecida conforme a receita. Confirmar que a quiche está pronta para ser transferida para o forno. Aqueça o forno a 180 graus Celsius antes de começar a assar a quiche. Coloque a quiche no forno pré-aquecido. Asse a quiche por um período de 45 a 60 minutos. O tempo de cozimento pode variar dependendo do forno. Verifique se o recheio está firme antes de retirar a quiche do forno. A superfície da quiche deve estar dourada quando estiver pronta. O teste de cozimento é crucial para garantir a qualidade do prato. A firmeza do recheio é um indicador-chave de que o interior está cozido. Verificar se a superfície está dourada indica que o exterior está adequadamente assado. A combinação de recheio firme e superfície dourada sinaliza o cozimento completo. Esses sinais visuais e táteis ajudam a evitar pratos mal cozidos ou queimados. Retire a quiche do forno assim que estiver pronta.
Coloque a quiche sobre uma superfície resistente ao calor. Deixe a quiche descansar por um período de 10 a 15 minutos. Este tempo de repouso permite que a quiche firme. O descanso facilita a remoção da quiche da forma. Após o descanso, a quiche estará pronta para ser desenformada e servida. O processo de desenformar uma quiche requer cuidado para manter sua integridade. Certifique-se de que a quiche esteja suficientemente fria antes de tentar desenformá-la. Use uma faca fina para soltar as bordas da quiche do aro da forma. Coloque um prato sobre a forma. Inverta a quiche cuidadosamente sobre o prato. Se a quiche não soltar facilmente, bata levemente no fundo da forma. A quiche Lorraine é uma torta salgada tradicional da culinária francesa. O fatiamento da quiche é uma etapa importante para servir e apreciar essa iguaria. Utilize uma faca afiada para cortar fatias uniformes, garantindo uma apresentação agradável. Corte a quiche em fatias triangulares ou quadradas, dependendo da sua preferência. Sirva as fatias de quiche Lorraine quentes ou frias, acompanhadas de uma salada fresca. A quiche Lorraine pode ser servida tanto morna quanto fria. Servir morna realça os sabores ricos e a textura cremosa. Servir fria torna-a uma opção prática para refeições rápidas ou piqueniques. Uma salada verde simples é o acompanhamento ideal. A acidez da salada equilibra a riqueza da quiche.